Noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Tá bem, né? Glória a Deus que nos concede essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na casa do Pai para adorá-lo, glorificar o seu nome e também aprender um pouco mais da sua palavra. Amém? Nós estamos numa série de mensagens nesse mês, nas quintas, que são baseadas no livro do pastor Sidson, que chama Paixão Contagiante. Eu não sei se você já viu esse livro inclusive está à disposição para quem quiser adquirir aqui logo na entrada da igreja. E na quinta-feira passada o pastor Fábio esteve aqui ministrando para nós, falou um pouquinho dessa primeira parte dessa série, desses primeiros assuntos que esse livro trata. Falou um pouco sobre como é importante nós entendermos e nos movermos por uma paixão pela presença de Deus nas nossas vidas. Todo cristão precisa ser movido de alguma forma por essa paixão. Ele também falou a respeito dessa paixão que nos move a termos comunhão com os nossos irmãos, de sermos apaixonados por essa comunhão, de sermos apaixonados por essa companhia, por essa, inclusive, dependência ou interdependência de uns aos outros, de fazermos parte de um corpo que é a igreja. A igreja é um corpo de Cristo. E nessa noite eu gostaria de avançar um pouquinho mais nos temas que este livro traz e, enfim, compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que eu também aprendi lendo esse livro, lendo as Escrituras, lendo esses textos, e assim eu creio que o Senhor pode nos abençoar. Amém? Por isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Amém? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé e de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Feche os seus olhos, vamos orar por um minuto. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos aqui nessa noite, reunidos como igreja. Nós já tivemos oportunidades de louvar, de te engrandecer, de entoar cânticos ao Senhor. Tivemos oportunidade de participarmos, ó Deus, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E agora nós temos essa oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, aprender por meio da Tua Palavra. Por isso nós te pedimos, ó Deus, prepara o nosso coração, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai. Tira, Senhor, toda e qualquer preocupação, todo e qualquer pensamento que esteja fora deste momento e que possa nos atrapalhar, Senhor, em entender a Tua Palavra e a praticar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração seja como uma terra fértil,
para a semente que será lançada e que ela possa criar raiz no nosso ser e gerar transformação na nossa vida. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te engrandecemos e declaramos que Tu és o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Esse texto ele é narrado pelos 4 evangelistas. Esse que nós acabamos de ler. Jesus havia enviado os seus 12 discípulos para uma missão. Ele os preparou, os equipou, os ensinou, delegou e enviou para uma missão. Eles saíram em missão, pregando, anunciando o evangelho, anunciando as boas novas e viveram experiências maravilhosas. No nome de Cristo, eles expulsaram demônios, curaram enfermos, anunciaram o reino de Deus, proclamaram as boas novas, libertaram cativos. E depois de viverem essa experiência maravilhada, que os maravilhou, voltaram a Jesus. E quando eles se encontraram com Jesus, retornaram com Jesus, maravilhados de tudo aquilo que tinha acontecido, o Senhor diz: venham, vamos a um lugar à parte, separado, para que vocês possam repousar um pouco, recuperar as vossas forças, se alimentarem, descansarem, e para que nós possamos também ter um momento de comunhão. Para que eu possa ouvir um pouco mais do relato de vocês, para que vocês possam falar um pouco mais das experiências que vocês tiveram, para que nós possamos ter um momento juntos. Para isso, Jesus pega os seus discípulos, eles entram num barco, no mar da Galileia, se afastam um pouco. Entretanto, algumas pessoas viram Jesus se deslocando com os seus discípulos, entrando no barco, e percebendo aquilo, e descobrindo para onde Jesus ia, partiram a pé, até a direção em que Jesus estava indo. E a Bíblia disse que eles foram tão rápidos e tão ágeis, que chegaram antes de Jesus. E quando Jesus vai se aproximando da margem, para descer do barco, ele vê aquelas pessoas, todas reunidas, aguardando, ansiosas pela presença de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se comove. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena. Jesus saindo com os seus discípulos do barco, descendo do barco com os seus discípulos, olhando toda aquela multidão que saiu correndo de todas as cidades em volta do mar da Galileia, daquele lago da Galileia, para encontrá-lo, ansiosos pela presença de Cristo, ansiosos para ouvir Jesus falar, ansiosos para receber um toque do Senhor. E quando Jesus vê toda aquela cena, comovido, ele percebe então que não há tempo para descansar. Não há tempo para se alimentar, não há tempo para comer, não há tempo para bater papo, não há tempo inclusive para dedicar aos seus discípulos, não. Com o coração comovido, a única coisa que o Senhor deseja, a única coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo quer fazer é saciar a sede daquelas ovelhas que não tem pastor. Homens e mulheres que vagam pela terra, que andam de um lado para o outro, desesperados, ansiosos por uma palavra de esperança, ansiosos
para ouvir a voz do seu Senhor, ansiosos por um toque, ansiosos e desesperados por uma palavra de amor que os conforte e que dê razão para a sua existência. Jesus se comove com aquela multidão. E a única coisa que ele quer fazer é saciar o desejo deles. A única coisa que ele quer fazer é como um bom pastor faz, é pegar as suas ovelhas, levar para um campo seguro e alimentá-las como elas deveriam ser alimentadas. Nós estamos numa série que fala sobre paixão contagiante. E Jesus era apaixonado pelas multidões. Apaixonado porque quando ele olhava para aquelas multidões, o olhar dele era o mesmo olhar do Pai. O olhar de quem vê as suas ovelhas soltas, desgarradas, perdidas, sem serem cuidadas, feridas, sem ter o seu pastor para tratá-las, para cuidar delas. É o mesmo desejo que ele tem, que o profeta Ezequiel, no capítulo 34, 31, revela o desejo de Deus, que era, vocês, que diz, vocês são minhas ovelhas. Ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. É esse desejo, é essa paixão de estar com o seu povo, com as suas ovelhas, que enche o coração de Cristo. Que transborda o coração dele, que o faz incapaz de olhar para aquela multidão e não se comover por elas. Que o impossibilita de apenas olhar aquelas pessoas e simplesmente dizer para elas, eu não tenho tempo para vocês agora, eu estou cansado, eu tenho que dar atenção para esses jovens que eu estou ensinando, eu preciso agora ter um tempo de relaxar com os meus amigos. A paixão de Cristo pelas multidões é a mesma que ele tem por mim e por você. É a paixão que o levou à cruz. É a paixão que o fez encarar aquela cruz, sem pensar em retroceder um minuto sequer. Mas é importante a gente prestar atenção em algo aqui. Porque ser apaixonado pelas multidões não é sinônimo, ou a mesma coisa, de você desejar fama ou popularidade, porque a gente pode se confundir com isso. Existem muitos atores e pessoas famosas que amam a multidão, que amam os seus fãs, que amam estar cercado de pessoas. Jesus, ele estava muito mais interessado em cada pessoa que compunha a multidão, que formava aquele coletivo, do que realmente a popularidade ou a fama. Para Jesus era mais importante cada indivíduo, mais um, que formava a multidão, do que a multidão em si. E o que muda aqui? Porque pode parecer que não há uma diferença, mas há. E ela é grande. Você pode ser apaixonado pelas multidões, você pode ser apaixonado pelos inúmeros seguidores nas redes sociais, pelos inúmeros admiradores que te seguem, por pessoas que curtem, que comentam, que te acompanham, e não ter exatamente interesse algum nelas.
artista pode ficar cheio de alegria em um palco onde existe uma multidão que o quer acompanhar, mas ao mesmo tempo não tem interesse nenhum em qualquer indivíduo que faz parte daquela plateia. Um influencer com 1 milhão de seguidores pode amar os seus milhões de seguidores, mas não está nem um pouco preocupado com nenhum ou um sequer daqueles que o seguem. É sutil a diferença, mas isso muda tudo. Porque para Jesus, a multidão só tinha valor porque cada indivíduo tinha valor para ele. Porque cada pessoa que fazia parte daquela multidão era importante para ele. Porque cada olhar para ele era importante. Cada dor era importante. Cada necessidade era importante. É por isso que ele supra a necessidade de todos e não só de alguns. É por isso que ele diz para os discípulos: olha, infelizmente nós íamos tirar um tempo aqui. Só nós aqui 13, os 12 mais Jesus. Mas nós temos aqui muitos indivíduos que também anseiam por aquilo que eu quero compartilhar. E a minha paixão por eles me impede de simplesmente ignorá-los. A paixão que Cristo tem pelas multidões, ela nos alcança enquanto indivíduos. Eu não sei se você sabe, mas existem estimativas de que nós somos cerca de 2,4 a 2,6 bilhões de cristãos no mundo. Independente de denominação, incluindo aqui até mesmo os católicos. No mundo todo nós temos aí em torno de 8 bilhões de pessoas. E aí talvez você fique pensando, se Jesus é apaixonado pelas multidões, se Jesus ama as multidões, imagine uma multidão de 2,6 bilhões de pessoas. Se o interesse de Cristo estivesse só no coletivo especificamente, como é que ele ia enxergar eu ou você em um público tão grande como esse de 2 bilhões ou quase 3 bilhões de pessoas? Se a preocupação de Cristo fosse só com o coletivo especificamente, apesar da sua paixão pela multidão, ele se preocupa com cada indivíduo que forma esse corpo de bilhões de pessoas. Apesar de sermos bilhões, ele nos conhece individualmente. Apesar de bilhões de cristãos poderem estar orando, imagine todos esses cristãos orando no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora. A linha vai ficar congestionada. Vai ficar pior do que a linha de telefone do CEF, do antigo CEF, que ninguém conseguia falar. Ou da AEMA agora, vai ficar pior. Mas a boa notícia é que a linha que pega a mensagem aqui das orações na terra e leva até os céus, ela nunca congestiona. Sempre tem alguém para atender. Sempre tem alguém para ouvir. Você não vai ficar esperando a musiquinha. Você não vai ficar ouvindo aquela mensagem gravada. Apesar de nós termos uma multidão que formam a igreja de Cristo e que Jesus ama essa multidão, você nunca vai ficar na linha de espera, porque os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o seu clamor. A sua oração,
a sua adoração, o seu clamor, o seu pedido, tudo isso chega aos céus, sem intermediários, porque para isso Cristo veio. Para romper todo aquele que pudesse querer intermediar a nossa comunicação com Ele. Então, mesmo diante de uma multidão que Cristo ama, Ele consegue te enxergar nessa multidão. Talvez você se sinta mais um nessa casa, ou mais um no corpo de Cristo, mas entenda que mesmo sendo um, você é importante para Cristo. Não importa o valor que o mundo te dá, seja ele por status, seja ele por títulos, seja ele por família, seja ele pelo que você tiver ou o mundo imaginar que seja valoroso. Para Cristo, você é valoroso porque você é filho e porque você é filha do Pai. É isso que te torna ou te dá valor. O fato de você fazer parte da multidão, o fato de você fazer parte da família de Cristo, o fato de você fazer parte da família de Deus. O fato do Espírito Santo habitar em você. Jesus era apaixonado pelas multidões, porque ele sabia que essas multidões ansiavam pela sua presença. Ansiavam por aquilo que ele podia dizer, por aquilo que ele podia falar, por aquilo que poderia fluir dos seus lábios e como aquilo poderia transformar a vida deles. E não é diferente hoje, quando nós saímos de casa para vir para um culto, ouvir a palavra, é isso que nós ansiamos, uma palavra que vai transformar a nossa vida. E essa palavra ela vem de um único lugar, das Escrituras. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida, que muda a nossa história, que realmente diz o valor que nós temos para o Pai. Que não é um valor pelo aquilo que nós fazemos, pelo nosso esforço, por mérito, não. Porque nós não tínhamos nada, absolutamente nada para apresentar a Ele. É por isso que nós o amamos, é por isso que nós desejamos a sua presença, é por isso que nós ansiamos e corremos atrás do seu barco, onde ele está, para onde ele for, nós vamos atrás dele, porque não há razão longe da presença dele. Não há motivo de existência. Não há por que levantar de manhã e respirar o ar da manhã, se não for pela graça, misericórdia e favor concedido naquela cruz do Calvário, que transforma a nossa vida, que nos dá esperança em meio ao caos, que nos dá certeza da salvação em meio às trevas, quando tudo parece errado, quando nada parece que vai dar certo, nós enxergamos a luz de Cristo, o sol da justiça que irradia sobre a nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E a sua palavra transforma a nossa vida. É de uma palavra que aquele povo precisava e é de uma palavra que eu e você precisamos. E não é uma palavra do pastor Neto, do pastor Sidson, é uma palavra de Cristo. É uma palavra de Deus. Esse amor de Cristo transforma a nossa vida. Mas é interessante você perceber que por mais que o nosso Senhor Jesus fosse apaixonado pelas multidões, ele não era movido pela multidão. Porque por vezes a multidão se revoltou contra ele. E não foi só quando ele foi ser crucificado.
Por vezes a própria multidão se virava contra ele. Mas a reação de Cristo, a multidão nunca é movida por aquilo que a multidão pratica especificamente, mas sempre por amor à multidão, por misericórdia à multidão. Talvez você possa até ter saído da sua casa, se não hoje, em algum momento da sua vida, sentado num banco como esse da igreja, com raiva de Deus, por alguma situação que você estivesse vivendo. E se você nunca teve isso, ou imagina que isso seria impossível, saiba que eu já sentei de um banco de uma igreja para questionar a Deus e para, inclusive, querer confrontar a Deus, porque não aceitava alguma situação na minha vida. E é incrível que quando a gente senta com essa raiva de Deus, é até engraçado, né? Porque parece que quando a gente tem raiva, você quer sair de frente da pessoa, né? Você não quer ver a pessoa na sua frente. Mas por vezes com raiva eu vim para a igreja, como um filho birrento, que não tem para onde ir. Sabe quando o seu filho ele é menor de idade, ele às vezes está com raiva de você, como o pastor Fábio disse aqui, eu não vou te dar isso, eu não vou dar aquilo, o filho fica com raiva, mas ele não tem para onde ir. Ele trabalha, ele paga aluguel, ele vai para onde? Para a casa da avó? Para a casa dos tios? O máximo que ele vai fazer é se trancar no quarto, mas daqui a pouco ele vai ter que sair, porque ele tem que jantar, almoçar, comer. E aí vai ter que ir lá, olhar para a cara da mãe ou do pai, para sentar na mesa e comer. E daqui a pouco vai precisar pagar alguma coisa, aí vai ter que vir de novo. Pai, tem que pagar uma taxa lá na escola. É assim que às vezes a gente se comporta. Mas apesar disso, o amor de Cristo ele é tão maravilhoso, que mesmo quando nós ficamos como filhos birrentos na sua presença, Ele ainda continua manifestando o seu amor e a sua misericórdia diante de nós. Mesmo quando nós queremos tratá-lo como um inimigo nosso, Ele continua nos amando. Mesmo quando nós falhamos, Ele continua fiel à sua palavra. E é isso que constrange o nosso ser. Porque esse é o tipo de coisa que o mundo não dá. Geralmente, ou 100% das vezes, o mundo reage à nossa ação. Se alguém me bate, eu bato. Se alguém me xinga, eu xingo. Se alguém buzina, eu buzino. Se alguém apita, eu apito. Se alguém grita, eu grito. Até para ver quem grita mais alto. Se alguém bate a porta, eu também bato. Se alguém desliga o telefone, o telemóvel na minha cara, eu ligo de volta e aí desligo. Mas não é assim que Jesus reage, porque Ele não é movido dessa forma. Ele se move pela sua misericórdia e amor pelas nossas vidas. E esse amor de Cristo, pelas nossas vidas, ele precisa de alguma forma refletir em nosso entorno. Não há sentido eu provar todo esse amor e cuidado do Pai. Não há sentido em provar dessa paixão e não ser tocado de tal forma a ponto de também ser apaixonado pelas pessoas. A nossa paixão por Deus, ela precisa despertar-nos para o amor pelas vidas. É isso que fez aqueles discípulos caminharem. É isso que fez aqueles discípulos saírem quando Jesus disse para eles: vão e anunciem o Evangelho. E depois eles voltaram cheios de alegria, não só por tudo aquilo que tinham feito, mas por verem as transformações nas vidas que eles ministraram.
por ver cada vida restaurada, por ver cada vida liberta, por ver cada vida curada, por ver cada vida transformada. Isso precisa gerar em nós uma paixão. Jesus, ele era movido por essa paixão. Era isso que o movia, é isso que o fazia sair de um lado para o outro, é isso que o fez percorrer toda a Galileia, descer a Jerusalém, ir até o Rio Jordão, enfim, caminhar, ir para Samaria. A paixão por encontrar vidas sedentas, multidões que desejavam e ansiavam ouvir a palavra de refrigério que vem do Pai. Existem pessoas, multidões, que aguardam ansiosos por uma palavra de esperança. Nós falamos aqui 8 bilhões de pessoas nessa terra, 2 bilhões e meio que são cristãos, ou seja, que já ouviram falar de Cristo. Quantos bilhões de pessoas, uma multidão muito maior do que a que seguia Cristo, ainda não o conhece, ainda nunca ouviu a sua palavra, ainda não sabe o que é ser amado pelo Pai. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Como homens e mulheres que fazem parte dessa multidão que segue a Cristo, que vai para um lado, que vai para outro, que quer a sua presença, nós precisamos desejar levar a presença dEle. Porque não faz o menor sentido ser tocado por algo que transforma a sua vida e você não transbordar isso para o próximo. Jesus era movido por isso. Movido pela causa do Pai, movido por levar o Evangelho, movido por libertar almas, movido por quebrar cadeias, movido por restaurar vidas. E naquilo que o Senhor te libertou, Ele quer te usar para libertar também. Não pela sua capacidade, não pela sua habilidade, seja intelectual ou física, mas pela presença do Espírito que vive em você. Pelo agir de Deus por meio da sua vida. Por cada palavra que pode fluir dos seus lábios, que talvez você possa pensar que é bobagem, mas que transforma vidas, que muda histórias. Hoje eu ouvi de um amigo que faz parte do nosso GV. Eu tenho o costume de, todas as segundas, mandar uma mensagem para os homens que fazem parte do nosso GV. É uma breve oração, porque eu sei que segunda-feira é corrido para todo mundo, eu não quero tomar o tempo de ninguém com 40 minutos de mensagem no WhatsApp. Então, geralmente é uma coisa de menos de 1 minuto até. Mas eu sempre mando. E eu estava conversando com um irmão e ele me disse, ele falou que ele está para voltar para o Brasil, inclusive. Eu falei, olha, cara, eu vou continuar te mandando mensagem toda segunda-feira. Aí ele me disse, por favor, faça isso. Porque por vezes foram essas mensagens que me fortaleceram durante a semana. Você não sabe às vezes que eu chorei ouvindo aquelas mensagens. Deixa eu te dizer algo. A gente não tem noção do poder do Evangelho. Você não tem noção daquilo que Deus pode fazer por meio da tua vida. E não para ficar se vangloriando e se enchendo, não. Mas para transformar a vida, para mudar a história de pessoas que às vezes estão do seu lado. E tudo que elas precisam é 1 minutinho da sua oração. É 1 minutinho daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. É 1 minutinho daquilo que o Senhor tem gerado dentro do seu ser. Os discípulos ficavam surpresos, porque eles não tinham ideia
do poder que havia por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo. E assim como o Senhor agia de forma poderosa, transformando vidas, eu e você, como essa multidão que segue a Cristo e que Ele ama, precisamos transbordar esse amor de alguma forma. De alguma forma existe alguém que talvez a única pessoa que pode trazer a palavra de esperança para ela seja você. Ela não tem ninguém mais, ela não conhece ninguém mais que conhece a Cristo. Às vezes a gente acha que ela conhece. Às vezes a gente pensa que ela tem amigos, mas ela não tem. E Cristo colocou você junto com ela, para que você seja esse canal, para que você seja essa pessoa, para que você seja um instrumento que vai levar essa palavra até o coração dela. Não precisa de teologia, não precisa de muito conhecimento. O que você precisa só é estar centrado na palavra de Deus e dizer aquilo que o Espírito Santo tem dito ao teu coração. Não espere que talvez o pastor vá fazer, ou sabe-se lá quem vai fazer, porque às vezes eu não tenho contato, às vezes o pastor Cídio não tem o contato, quem tem o contato é você, querido. É você que está do lado dessa pessoa, nessa multidão. Naquele tempo, sabe o que era comum? Não tinha microfone. Não tinha caixa de som. Vocês sabem disso, né? Que no tempo de Jesus não tinha isso, né? Não tinha eletricidade. Então era comum que eu falasse aqui e o irmão lá do fundo talvez perguntasse: o que é que ele falou? E a irmã que estava mais na frente que escutou falava: ele falou que Jesus te ama. Quem que levou a mensagem? O cara que falou aqui na frente ou a pessoa que estava lá no fundo que escutou e passou para trás? Às vezes você pensa que você só está lá no fundo ouvindo, mas tem alguém logo atrás de você que não está ouvindo. E que precisa ouvir aquilo que você ouviu. Então dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha para o lado. Presta atenção. Quem são as pessoas que precisam ouvir? E propaga o Evangelho. Propaga a mensagem. Fale do amor de Cristo. Para a gente ir encerrando. O ministério de Jesus, ele ativava essa paixão nas pessoas. Jesus era tão apaixonado por aquilo que ele fazia, pela missão que Deus e o Pai tinham lhe dado, que as pessoas olhavam aquilo, e aquilo despertava nelas uma paixão. É o que o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu via Cristo. Cristo mudou a minha vida, transformou a paixão dele por salvar vidas é tão grande que eu me apaixonei por essa missão. Então sede os meus imitadores, copie aquilo que eu estou fazendo. A paixão que eu tenho, que ela também transborde pela sua vida. Porque o Evangelho só fluiu e chegou nos dias de hoje, porque homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus, homens e mulheres que não viram a Cristo, como eu e você, somos apaixonados por Ele. Porque ouvimos falar dEle, porque vimos homens e mulheres apaixonados por Ele anunciando o seu Evangelho. A paixão daqueles homens e mulheres nos contagiaram de tal forma que nós nos apaixonamos. Eles acenderam em nós uma brasa. Agora cabe a nós levarmos adiante isso.
cabe a cada um de nós levarmos adiante essa palavra. A Bíblia nos diz que aqueles homens, ouvindo falar onde Jesus estava indo, para onde Jesus ia parar, um falando para o outro, Jesus está indo para tal cidade, Jesus vai para tal cidade, Jesus vai para aquela cidade, começando a se juntar, e foram, aquela multidão toda se reuniu para ouvir falar dele. A paixão de Cristo, ou o ministério de Cristo, ele gera em nós uma paixão, ele ativa em nós uma paixão. Eu sei que por vezes a gente pensa assim, sobre ser uma pessoa influenciável, uma pessoa que é influenciada, num sentido negativo. E realmente pode ser, se você for influenciado por por pessoas más, vai ser ruim para você. Jesus, no tempo dele, ele influenciava as pessoas. Isso não tem uma conotação ruim. Porque a influência vai depender de quem te influencia. E por vezes a gente está levando isso para uma conotação tão ruim, que a gente não quer influenciar ninguém. Só que na ausência de bons influenciadores, maus influenciadores surgem. Enquanto eu e você, por vezes, nos calamos e não anunciamos a palavra e não falamos de uma influência boa, que é Jesus Cristo, tem gente influenciando, fazendo dancinha no TikTok. Tem gente influenciando, sei lá, fazendo o quê? Eu não sou de seguir influenciadores, então fico meio sem referência. Mas, enfim, fazendo coisas que não fazem o menor sentido. E às vezes a gente vai vendo isso e vai ficando com raiva. O que está acontecendo com essa geração? Essa geração vive atrás de influencers, vivem atrás disso. É o que elas têm. E se essas pessoas, esses maus influencers, estão tendo sucesso, talvez seja a hora da gente refletir, porque talvez nós estejamos falhando. Porque nós temos a melhor influência da história da humanidade, que é Cristo Jesus. Nós não precisamos fazer dancinha no TikTok para influenciar. Não precisa fazer pegadinha na internet. Não precisa sensualizar. Não precisa nada disso. A única coisa que nós precisamos é apresentarmos a palavra de Cristo. É voltar a confiar na palavra de Cristo. É voltar a acreditar e ter fé que essa palavra transforma. Que ela não é algo retrógrado, que ela não é um livro antigo, não. Ela é a palavra viva que se renova a cada manhã. Ela é a palavra que transforma a vida das pessoas. É muito mais do que qualquer influencer. É muito mais do que qualquer youtuber. É a palavra de Cristo Jesus. Eu queria terminar essa mensagem, se o louvor já quiser ir subindo também. Falando a respeito daquilo que talvez, por algum motivo, você tenha perdido. E eu não digo nem que você perdeu, talvez o verbo correto não seja nem perder, mas a sua paixão adormeceu. Por algum motivo, a sua paixão, que era tão contagiante, aquela paixão de que quando você conheceu a Cristo, era como aquela mulher samaritana que você não queria falar mais nada além de dizer: eu encontrei a resposta para a minha vida, e o nome dessa resposta é Jesus Cristo. Por algum motivo, essa paixão se esfriou.
ela não te move mais. E olhe, eu sei o que é isso. Eu sei que dói. Eu sei que leva a gente a acreditar que Deus não tem mais nada para mim. Talvez eu já tenha cumprido o meu propósito na terra. Já falei de Cristo para quem eu tinha que falar. E o que eu quero fazer agora é esperar o meu dia chegar para ir para a glória. Mas eu queria te dizer que essa paixão, ela não é como a nossa vida terrena. Ela não acaba com a morte. A nossa paixão por Cristo, ela é como aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Ela é eterna. Ela que nos move aos pés da cruz. Ela que nos sustenta nessa vida. Ela que nos leva até o Santo dos Santos. É com ela que nós vamos atravessar as portas da Nova Jerusalém e correr e abraçar o nosso Senhor. É com essa paixão de tudo que nós temos nessa vida. É isso que nos acompanha até a vida eterna. É a certeza do amor de Cristo pelas nossas vidas. Queria que você se colocasse de pé, fechasse os teus olhos. Eu vou fazer uma breve oração. O louvor vai tocar por alguns minutos. Que sejam os melhores minutos da sua vida. Que sejam os minutos mais apaixonados da sua vida. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós te louvamos, Senhor. Tu és a paixão da nossa vida. Tu és o sustento da nossa alma. O teu Espírito nos fortalece. É por conta dessa paixão, ainda que ele esteja no seu fim, Pai. Mas é por conta dessa paixão que nós ainda caminhamos em direção, em esperança, na tua direção. Por isso, aviva-nos nessa noite. E incendeia os nossos corações. Leva-nos ao primeiro amor, de onde nós nunca deveríamos ter saído. As circunstâncias foram duras. Oh Deus, a tempestade foi forte, Senhor. Abalou as nossas estruturas, mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. Porque não há razão longe da tua presença. Aviva-nos, Espírito Santo. Desperta em nós, Pai. Desperta, ó Deus, aqueles que dormem. Pai, que em meio a essa multidão eles possam ser enxergados nessa noite. Que os teus olhos fitem o coração dos teus filhos e filhas nessa noite, e que eles possam perceber que eles são únicos, que eles são importantes, que eles pertencem a Ti. Não importa o que disseram, o que importa é que o Senhor te ama. Não importa se zombaram, o que importa é que o Senhor é apaixonado por você. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor.
passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo